pois no Calvário fostes um sacrário de paz e perdão. Hoje também o teu sim nos guia nessa travessia da ressurreição. De nossa jornada. Que ela guie, que ela ilumine nossa jornada, nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Bom dia para você. Hoje é sexta-feira. Posso falar que sextou, né, gente? Na segunda-feira eu já estava querendo que fosse sexta, né? Hoje sim, sexta-feira, 26 de junho de 2020. E hoje é dia do meteorologista. Nosso carinho, nosso abraço para todos esses profissionais que tanto dedicam aí a sua vida, né, a fazer pesquisas inúmeras para trazer para a gente sempre informações sobre o tempo, sobre a temperatura. E a Igreja Católica celebra nesta sexta-feira São Virgílio. Este santo nasceu em Roma e viveu na região montanhosa trentina. Ele foi consagrado bispo de Trento e tinha autoridade por todo o norte da Itália. Ele se engajou de corpo e alma, né, para combater e também erradicar o paganismo da sua região. E para auxiliá-lo, recebeu mais 3 sacerdotes missionários, Cícero, Martírio e Alessandro. E assim, esses 3, junto ao São Virgílio, percorreram as localidades pregando e também catequizando. Ele era muito humilde, servil, justo e de caráter reto, e fazia amizade e também caridade sem distinção. E depois de 10 anos de trabalho missionário, estes 3 missionários auxiliares de São Virgílio foram mortos, né? Depois de muito trabalho, então, eles foram mortos. E mesmo diante dessa fatalidade, São Virgílio não mudou o seu comportamento. Humildemente, ele perdoou as pessoas que cometeram estas atrocidades e recolheu as relíquias dos mártires missionários, enviando-as para Constantinopla e também para Milão. Ele morreu martirizado exatamente no dia 26 de junho de 405, tá bom? Nossas orações a São Virgílio, então, que é o santo do dia. E hoje também nós celebramos São Paulo, São José Maria, escrivá de Balanger, São Virgílio, que nós já falamos sobre um pouquinho sobre a história dele, e São José Maria Robes Hurtado. São santos protetores desta sexta-feira. Nossas orações, então, a todos eles. Vamos pedir intercessão aí da nossa saúde, da paz mundial, né, de tudo que vem acontecendo aí na nossa vida nos últimos tempos, dessa pandemia que atinge o mundo de uma forma em geral. Todas as orações são muito bem-vindas, não é? Olha só, e hoje nós teremos aqui no programa música. Sexta-feira é dia de música, é dia de reflexão também com o nosso querido Juninho Deusemi. É daqui a pouquinho. E o tema hoje da nossa reflexão, da nossa conversa, é festas juninas. Pois é, vamos falar das alegrias, né? Das cores sempre vibrantes, das comidas típicas, enfim, já que a gente não pode ter festa junina com todo mundo presente ali, abraçando carinhosamente o outro, vamos falar sobre festa junina aqui no programa, tá bom? Teremos também um momento de fé com o Padre Alexandre Fernandes, ele que fala hoje aqui no programa sobre a importância de louvarmos ao Senhor. Você que gosta de louvor, sabe o significado, qual a importância de um louvor? O Padre Alexandre conta pra gente daqui a pouquinho. Teremos também a reflexão sobre o Evangelho do Dia e a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade, com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E tem mais, nós vamos ficar por dentro de alguns cursos virtuais que estão sendo oferecidos de graça para a população. É uma ONG aqui da capital que é responsável por essa iniciativa. Daqui a pouquinho, então, a gente vai conhecer o trabalho desta ONG. Vamos saber como as pessoas podem se inscrever e participar destes cursos. Mas agora é hora de ficarmos bem informados, né? É hora de informação aqui no Manhã da Piedade. Vamos então conversar com o repórter Leonardo Apolinário, que está lá na redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. O Léo que traz as principais notícias desta manhã. Não pode ser diferente, a gente começa falando da situação do coronavírus pelo Brasil. Léo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Síria. Tudo bem? Tudo ótimo. O que você tem de números pra gente aí do coronavírus pelo Brasil, Léo? O coronavírus continua avançando no Brasil. De acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, casos confirmados no Brasil são 1.228.114. 1 milhão de pessoas infectadas. Mortes,
nós estamos com quase 55 mil. São 54.971 óbitos. Aqui em Minas Gerais também continua avançando e parece que o pico da doença está chegando. Casos confirmados, nós temos 32.762 casos e mortes, nós já chegamos a 806 óbitos. Tá, lembrando que a Secretaria de Estado de Saúde divulga toda manhã a atualização, divulga um boletim epidemiológico, e o Léo volta daqui a pouco para trazer mais uma atualização dos dados aqui em Minas Gerais para a gente. Combinado, Léo? Combinado. Léo, como que está a situação dos leitos aqui na capital? Me parece que é preocupante, né? Muito preocupante, mas a situação no estado é mais preocupante ainda. Falando aqui da capital, a Belo Horizonte tem 85% das unidades de terapia intensiva, das UTIs, ocupadas. Essas UTIs estão sendo dedicadas a pacientes em estado grave do coronavírus. Esses números é o último balanço que foi divulgado na tarde de ontem. A expectativa hoje que o prefeito Alexandre Calil tem uma entrevista coletiva marcada, aquela entrevista de toda sexta-feira, que ele vinha falando da flexibilização do isolamento, mas parece que hoje ele vem com dados e desde a última semana ele fez uma ameaça, está prometendo fazer um lockdown na cidade, em fechar, tomar algumas medidas mais duras para que esses números acabem diminuindo. Belo Horizonte tem 297 unidades de terapia intensiva. Olha só, Síria, dessas 297, 252 leitos estão ocupados. Tá, né? Situação preocupante. Só 45 disponíveis. É preocupante. Então, muito preocupante. Essa entrevista do Calil hoje é aguardada com ansiedade por todos para saber se o prefeito vai anunciar, então, uma medida mais rígida, mais brusca ou não em relação à Covid-19 aqui em BH. Aqui em Minas Gerais, nós temos 90% dos leitos de UTIs que estão ocupados. 90%. A situação é ainda mais preocupante. Tá certo. Léo, vamos falar agora de auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro fez uma live ontem e garantiu aí nessa live que vai prorrogar esse auxílio, né? Exatamente. Naquela famosa live que ele faz, ele costuma fazer toda quinta-feira à noite, por volta das 7 da noite. Ele estava junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e anunciou que não só a data de pagamento, que vai começar amanhã no dia 27, começa a pagar. Ele anunciou também, Cira, mais 3 parcelas adicionais. Essas parcelas serão nos valores de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Falando sobre o auxílio, ele, como eu disse, ele divulgou a terceira parcela, vai ser o seguinte: 27 de julho para os nascidos em janeiro e fevereiro, 30 de junho para os nascidos em março e abril, 1º de julho, nascidos em maio e junho, 2 de julho, os nascidos em julho e agosto, 3 de julho, os nascidos em setembro e outubro e 4 de julho, os nascidos em novembro e dezembro. Lembrando que essa data são datas de depósito nas contas digitais. Sim. Então as pessoas não vão poder sacar, mas poderão pagar algum boleto ou fazer alguma compra no débito. Tá, poderão fazer movimentação virtual desse dinheiro, então. Léo, para fechar, vamos falar da área da educação, que tem um novo comandante, a pasta tem um novo ministro, né? Ontem o governo federal tirou o dia para fazer anúncios. E mais cedo, à tarde, no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o professor Carlos Alberto Decotelli é o novo ministro da Educação. Decotelli será o primeiro negro a assumir a pasta e vai ser o terceiro ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro. Esse governo aí que nós podemos dizer que está na metade, já é o terceiro ministro. O Carlos Alberto Decotelli, ele já presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entre fevereiro e agosto do ano passado. E também já participou aí de já foi secretário aí na pasta da Educação. Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor em uma universidade na Alemanha. Lembrando que ontem à noite ele deu uma entrevista para uma emissora de televisão e ele já mostrou que ele vai ser totalmente ao contrário do Weintraub, que saiu em questão de diálogo. Ele disse que quer unir, que quer dialogar com todos os poderes e quer ter uma boa relação no Congresso, que é muito importante, né, Cira? Sim, para que pautas da educação sejam aprovadas. É preciso de um bom relacionamento, coisa que o Weintraub não tinha. Ele está demonstrando que quer ter muita abertura, né? Muito trâmite aí no Congresso. Boas-vindas ao novo ministro da Educação, que é economista e também tem muita experiência em sala de aula, é professor. Léo, muito obrigada e até daqui a pouquinho. Até. Gente, agora vamos até os estúdios da Rádio América AM 750, ou melhor, antes, né, tem notícia pra gente. Daqui a pouquinho eu converso com o Giovanni lá nos estúdios da Rádio América AM, porque agora, ontem, na verdade, né, foi quinta-feira, completou 1 ano e 5 meses do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E para lembrar a memória dos mortos, foi celebrada uma missa na comunidade. E a repórter Ana Flávia de Oliveira acompanhou a celebração e ela tem as informações. Vamos conferir. A celebração em memória das vítimas do rompimento da barragem da Vale foi na Igreja Nossa Senhora das Dores, no Córrego do Feijão, distrito de Brumadinho. Por toda a igreja havia fotos dos 272 mortos. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a entrada dos fiéis foi reduzida. Todos estavam de máscara e mantiveram o distanciamento. A missa foi transmitida pela internet para quem não pôde vir até aqui. Dom Vicente, que acompanha a população de Brumadinho desde o acontecido, presidiu a celebração. Manter viva essa memória, sobretudo rezando pelas famílias que estão, além da dor, do luto, agora no isolamento social, tantas questões. E nós vimos aqui no meio das fotos, ainda temos 11 pessoas que não foram encontradas. Eu quero também rezar essa missa de hoje, especialmente pelas famílias que estão procurando esses corpos, para que possam encontrar, pelo menos para fazer uma despedida digna dessas pessoas. Então, nesse sentido, nós mantemos a nossa presença. O distanciamento é apenas físico, porque espiritual nós estamos muito unidos a todos os moradores de Brumadinho e região e a todos aqueles que foram afetados por essa tragédia crime da Vale aqui na mina de Córrego do Feijão. A lama ficou a 800 metros da casa de Jefferson. Ele se salvou, mas perdeu a tia e a avó. Juntamente com 12 pessoas que moram na região, ele criou a Associação de Moradores do Córrego do Feijão. O motivo é lutar por justiça. Eu costumo dizer que a gente vive o dia 25 todo dia. É claro que quando chega o dia 25, a dor ela se torna mais forte, porque aí a gente sempre está retornando naquele dia de forma mais intensa, a gente lembra o que a gente estava fazendo naquele dia, e aí essa dor ela vem mais forte. Tentar lidar com isso é muito difícil, porque a gente está num lugar que a gente pode falar que foi o epicentro dessa tragédia toda e que o tempo todo está abandonado. Além das vidas perdidas, a tragédia também causou sérios danos ambientais e mudou a vida de todo um povo. É a primeira vez que eu piso aqui dentro dessa igreja, onde foi o QG do Corpo de Bombeiro Militar, e ver essas fotos dos 272 irmãos e irmãs nossos que foram assassinados coletivamente pela Vale. É algo que a gente não sabe expressar em palavras, o tamanho da dor. E quando circulamos, andando pelo Córrego do Feijão, é uma coisa incomensurável, não tem como a gente dizer o desastre, a desgraça que a Vale cometeu nesse lugar. A ganância do homem pelo dinheiro, pelo poder e o desrespeito irrestrito à vida que eles sempre pregavam, que tinham o respeito em primeiro lugar. E é nítido a contradição de tudo aquilo que sempre foi pregado. Durante a homilia, Dom Vicente pediu força a todos aqueles que sofrem as consequências desta tragédia. Coragem, força, fé, porque o nosso caminho é longo.
Aí, uma celebração importante para todos, em especial para a comunidade do Córrego do Feijão em Brumadinho. Agora sim, vamos aos destaques da programação da Rádio América AM750 com o Giovanni Rodrigues. Giovanni, sextou, né? Agora sim chegou a sexta-feira. E o que vocês estão preparando para a sexta e para o final de semana aí na Rádio América AM, hein? Ô, Síria, gostei do sextou, viu? Ótima sexta-feira pra gente, né, Síria? Isso mesmo. Bora lá. Então, bom demais. Olha só, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, no programa Tribuna Livre, com o nosso amigo Rafael Nobre, né? O Tribuna Livre desta sexta-feira vai falar sobre os pontos positivos e negativos, né? Da proposta de reforma da Previdência dos servidores estaduais de Minas Gerais. Já foram entregues aí pelo governo à Assembleia Legislativa. Então, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, com Rafael Nobre. Agora, hoje à tarde você tem um compromisso com a gente. No Falando de Vida desta sexta-feira, vai falar sobre o primeiro álbum do cantor Moisés Navarro, O Viver a Vida. O destaque do álbum é a música Sonhador de Canções. A canção ela foi pedido de Milton Nascimento a Luiz Carlos Sá, da dupla Sá e Guarabira, como continuidade aí de Caçador de Mim. Muitas pessoas já conhecem essa linda canção, né? Essa letra é maravilhosa, né? Maravilhosa, muito bonita, só música muito. boa. Uhum. Exatamente, Caçador de Mim. Agora, o cantor é o entrevistado aí do Falando de Vida de hoje, a partir de 4h30 da tarde, com a nossa amiga jornalista Lina Freire. Agora, olha só, o Estação 750 de hoje, Estação 750, com o nosso amigo Genecídio Oliveira, a partir de 10h30 da noite. O patrimônio histórico da cidade de Paracatu é o tema central do 5º Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais, que será realizado de forma virtual, do dia 29 ao dia 3 de julho. Você vai conferir esses destaques no Estação 750, a partir de 10h30 da noite. Agora, amanhã, Síria, o programa Devotos da Piedade, deste sábado, vai abordar os desafios enfrentados pelas comunidades de fé na construção da igreja doméstica em função da prevenção ao coronavírus. Você sabia que os primeiros cristãos, eles celebravam em suas casas, né? E ali eles louvavam, bendiziam a Deus, né? E também, com certeza, eles refletiam sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Pois é, este será um destaque aí do nosso programa, o programa dos Devotos da Piedade, amanhã a partir das 11 da manhã, apresentação comigo, Giovanni Rodrigues. Toda essa programação você acompanha na Rádio América AM750, também Rádio Cultura AM830, pelo site americabh.com.br e pelo aplicativo Rede Catedral, Síria. É isso mesmo, Giovanni. Todas essas opções para quem está em casa acompanhar a Rádio América AM e no aplicativo, pelo aplicativo, você acompanha também toda a programação da nossa TV Horizonte. Então, baixa aí o quanto antes no seu smartphone. Rede Catedral. Giovanni, muito obrigada, um excelente fim de semana para você e até segunda. Até mais. Olha só, você de casa, você que tem alguma dúvida sobre algum tema que nós trouxemos aqui no programa, sobre a fala de algum entrevistado, ou você que quer sugerir algum assunto para debatermos aqui, você que quer mandar perguntas, manda para a gente para o nosso grupo de WhatsApp, é o grupo de WhatsApp do Manhã da Piedade. O código de área é 31, o número é o 996527324, tá aí na tela. Eu e o Padre Wellington Santos, você também pode mandar, inclusive, perguntas para o Padre Wellington Santos, né, para a gente trazer aí esclarecimentos para você na nossa catequese, tá bom? 996527324. Outra forma de você interagir com a gente é por meio do nosso Instagram, @Manhã da Piedade é o endereço. Então, acessa lá, siga aí o Instagram do programa que você vai ficar sempre bem informado. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho porque no próximo bloco tem a participação do Padre Alexandre Fernandes, que traz nesta sexta uma mensagem muito especial para todos nós. É daqui a pouco.